Boa tarde, quinto ano da Tia Marília aqui de novo na nossa apostila de língua portuguesa objetivo, quarto bimestre. Hoje é 28 de outubro de 2020. Agora nós vamos fazer as atividades das páginas 25 a 29. E lição de casa, páginas 83, 84 e 85. Vamos lá com a tia? Página 25. Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua, gramática, verbos, tempo, tá? Os tempos verbais, número e pessoa. Vamos começar hoje a estudar verbo. O crocodilo e o macaco, do Quênia, tá? Na África também. O crocodilo convidou o macaco para visitá-lo. O macaco perguntou: como vou chegar à sua casa se não sei nadar? O crocodilo sorriu e pediu que ele montasse em suas costas. No caminho, o crocodilo sentiu fome e perguntou: estou faminto, você pode me dar seu coração? O macaco pensou um pouco e respondeu: façamos o seguinte, vamos voltar, pois quando nós, macacos, fazemos amizades com alguém, deixamos o coração em casa. E acrescentou: estou muito fraco e não posso ser comido. Quando voltarmos, eu lhe dou meu coração. O crocodilo aceitou a sugestão. Ao chegar à margem do rio, o macaco subiu numa mangueira, pegou uma manga e jogou-a para o crocodilo, gritando: aí está meu coração! O crocodilo mergulhou na água e nunca mais incomodou o macaco. Lenda africana, tá, meus amores? E não é à toa que os macacos têm fama de espertos, hein? Número 1. Fizemos uma alteração no tempo verbal. Tempo verbal. E reescrevemos os 2 primeiros parágrafos do texto no tempo presente, hoje. Veja como ficou. O crocodilo convida e não convidou, né? Convida é hoje, é o tempo presente. O crocodilo convida o macaco para visitá-lo. O macaco pergunta, pergunta: como vou chegar à sua casa se não sei nadar? Letra A. Faça essa mesma alteração no tempo verbal do 3º parágrafo do texto. Vão lá no 3º parágrafo e façam essa alteração novamente. No tempo, em qual tempo? Presente, né? Então vai ficar assim. A tia vai ajudar. O crocodilo sorri e pede para ele que monte em suas costas. No caminho, o crocodilo sente fome e pergunta. Então aí mudou. Sorriu para sorrir. E pediu para pede. Tá? Hoje, agora, tempo verbal, presente. Página 26. Agora, reescreva o 3º parágrafo do texto, imaginando que havia 2 crocodilos e 2 macacos nessa história. Vamos lá? Então, ficou assim. Os crocodilos sorriram e pediram que eles montassem em suas costas. No caminho, os crocodilos sentiram fome e perguntaram, 2 pontos. Número 2. Veja só o que o macaco está pensando. Mesmo sabendo que correrei perigo, inventarei uma história mirabolante para me livrar do crocodilo esfomeado. Ele acreditará em mim e finalmente ficarei a salvo. Desta vez, não precisarei pedir ajuda aos meus amiguinhos. Puxa,
que sorte eu terei. Letra A. Esta atividade é só para craques em verbos, como você, hein? Reescrevemos várias vezes esse trecho para você completar as lacunas observando as modificações que fizemos no tempo e nas pessoas verbais. Quais são as pessoas verbais? No caso aqui, eu, ele, nós e eles, certo? Então tá. Letra A. Mesmo sabendo que corremos perigo, inventaremos uma história mirabolante para nos livrarmos do crocodilo esfomeado. Ele acreditará em nós e finalmente ficaremos a salvo. Desta vez não precisaremos pedir ajuda aos nossos amigos. Puxa, que sorte nós teremos! Que pessoa verbal está falando nesse trecho, hein? É eu? Ele? Eles? Não, a pessoa verbal é nós, certo? Página 27, letra B. Mesmo trecho. Vamos saber em que pessoa verbal nós vamos preencher aí as lacunas. Vai ser eu, ele, nós ou eles. Mesmo sabendo que correrá perigo, inventará uma história mirabolante para se livrar do crocodilo esfomeado. Este acreditará nele e finalmente estará a salvo. Desta vez não precisará pedir ajuda a seus amigos. Puxa, que sorte terá! Que pessoa verbal está falando nesse trecho? Analisem. Inventará, estará, seus, precisará, terá. Então, quem? Qual pessoa verbal? Vão marcar em ele. Quem está falando é ele. C. Mesmo trecho. Mesmo sabendo que correrão perigo, inventarão uma história mirabolante para se livrarem do crocodilo esfomeado. Ele acreditará neles e, finalmente, estarão com Aotil a salvo. Desta vez, não precisarão, Aotil de novo, pedir ajuda aos amigos deles. Puxa, que sorte terão! Então, nesses trechos aí, que pessoa verbal está falando nesses trechos? Eu, ele, nós ou eles? Eles, né, gente? Inventarão, deles, terão, neles. Então, qual é o trecho? A pessoa verbal? Eles. Letra D. Mesmo trecho. Mesmo sabendo que correriam perigo, inventaram uma história mirabolante para se livrarem do crocodilo esfomeado. Ele acreditou neles e, finalmente, estavam a salvo. Desta vez, não precisaram, com a M, não é com tio, tá? Pedir ajuda aos amigos deles. Puxa, que sorte tiveram! Página 28. Depois da correção feita pelo professor, compare as terminações dos verbos que você escreveu nos itens C e D. Veja que alguns deles terminam em AM e outros terminam em ão. A-til, ó. Aotil, famoso aotil. Discuta com a turma o que determina essa diferença. Depois disso, escreva uma dica que pode ajudá-lo a decidir entre as terminações an e ão na escrita desses verbos. É o seguinte, ó, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, que é
eles e elas. E no tempo passado, usamos a terminação AM. Tem que gravar. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles e elas. E no tempo passado, usamos a terminação AM. Quando estamos na terceira pessoa do plural, eles e elas, no tempo futuro, quando é futuro, passado é o que já passou, futuro é o que virá, usamos a terminação AOTIL, tá? Número 3. Você já deve ter percebido que quando falamos de pessoas verbais, estamos nos referindo a pronomes, que vocês, né, já conhecem muito bem. Quais são os pronomes aqui? Eu, ele, ela, nós, eles e elas. Os pronomes tu e vós são utilizados em lugares como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Minha filha também adora falar tu. Então vamos lá. Escreva frases com os verbos, pessoas e tempos pedidos. Fique atento às terminações, tá? Em amarelinho aqui. Verbo mergulhar no tempo passado. Mergulhar no tempo passado é eu mergulhei. Foi passado. Eu mergulhei. Só que vocês vão fazer uma frase. Tá bom? Eu mergulhei. Vocês vão fazer uma frase com essas duas palavrinhas aí. Eu mergulhei no oceano de águas azuis. Nós, passado, lembrando, nós mergulhamos. Agora, eles mergulharam, passado, certo? No tempo passado, então a terminação é com AM. Agora o verbo correr, no tempo presente. Presente é o que acontece hoje, neste exato momento, tá? Verbo correr no tempo presente. Eu corro. E vocês vão escrever a frase. Nós, hoje, verbo correr, hoje, nós corremos. Eles, presente, hoje, eles correm. É uma ação que está indicando o presente, hoje. Então, eu corro, nós corremos e eles correm. Só que vocês vão fazer a frase, tá? Não é só colocar aí os verbos, não, tá? Agora o verbo dividir no tempo futuro. Lembrem-se da dica lá em cima. No tempo futuro, na terceira pessoa do plural, eles, elas, nós usamos a terminação AOTIL. O futuro é algo que ainda vai acontecer, não aconteceu, tá? Ainda vai acontecer. Verbo dividir no tempo futuro. Eu dividirei. Aí vocês vão fazer a frase, tá? Nós, é futuro, ainda vai acontecer. Nós dividiremos. Eles, olhem lá de novo a dica. Quando estiver na terceira pessoa do plural, eles, elas, no tempo futuro, usamos a terminação ão. Eles dividirão, certo? Página 29. Veja como os verbos da primeira, segunda e terceira conjugações podem ser organizados. Depois consulte esta tabela para corrigir
a atividade anterior. Verbos convidar. Primeira conjugação, tá? Passado, presente e futuro. São os tempos, né? Eles estão no passado, no presente e no futuro. Primeira conjugação. Todos os verbos da primeira conjugação, que eles têm 3 conjugações, ele termina em ar, tá? Primeira conjugação. Então, eu convidei, tem que estudar, tá, meus amores? Verbo tem que ser estudado, tá? E memorizado. Então, o verbo convidar na primeira conjugação. Passado, presente e futuro. Passado. Eu convidei, tu convidaste. Lembra que tem aqui um gaúcho aqui? Tu e vós é muito usado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tu convidaste, ele convidou. Passado, tá, gente? Nós convidamos. Vós convidastes. Eles convidaram. Com AM, normal, porque não é futuro. Presente, hoje, hoje. Eu convido. Tu convidas. Ele convida. Nós convidamos. Vós convidais. Eles convidam, com AM no final. Agora, futuro. Eu convidarei. Ainda vai acontecer, futuro. Tu convidarás. Ele convidará, sempre com acento, tá? Nós convidaremos. Vós convidareis. Eles convidarão, com ao-til. Por quê? Quando estiver na terceira pessoa do plural, eles e elas, no tempo futuro, usamos a terminação ao-til. Agora vem o que a tia falou anteriormente, verbo responder, segunda conjugação. Todo verbo da segunda conjugação, ele termina em er, tá? Então, vamos lá. Verbo responder no passado, no presente e no futuro. Passado. Eu respondi, tu respondeste, ele respondeu. Nós respondemos, vós respondestes. Eles responderam com AM, porque é passado, né? Presente, hoje. Eu respondo, tu respondes, ele responde. Nós respondemos, vós respondeis, eles respondem. Futuro, ainda vai acontecer. Eu responderei, tu responderás, ele responderá. Nós responderemos, vós respondereis, eles responderão. É futuro, né? Então, é com ao-til no final. Agora, nós temos o verbo subir. Terceira conjugação. Todo verbo na terceira conjugação é terminado em ir. Lembrando que as conjugações são: primeira conjugação, terminado em ar, segunda conjugação, er, e terceira conjugação, ir. Passado. Passado. Eu subi, tu subiste, ele subiu. Nós subimos, vós subistes, eles subiram. Certo? Agora, nós vamos para o tempo presente, hoje. Eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Tem que memorizar, verbo tem que estudar. Futuro, ainda vai acontecer.
Eu subirei, tu subirás, ele subirá, nós subiremos, vós subireis, eles subirão. Futuro, né? Conforme a tia falou anteriormente, com a ótil. Então, estudar, tá? As conjugações e os tempos verbais. Passado, presente e futuro.